Olá, boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Estamos iniciando aqui nossas atividades, né, pelo nosso projeto Mercado IAU, da Economia Criativa, né, fazendo aqui a Rede IAU acontecer. Gente, muito prazer, né, meu nome é Rodrigo Lira, eu vou estar junto com vocês aqui em 6 atividades e nós vamos, né, fazer aqui uma grande conversa, né, um grande bate-papo, uma roda de conversa que eu gosto muito, né, sobre empreendedorismo, né, sobre habilidade, sobre, né, como melhorar nosso empreendimento, nosso engajamento, né, na nossa atividade produtiva. Então vai ser muito bacana, certo? Eu queria pedir a todas, né, que, por favor, botassem aqui no chat, né, o nome, sobrenome e a palavra presente, tá? Para a gente marcar a presença de vocês aqui na nossa atividade, certo? Então, nome, sobrenome e a palavrinha presente. Certo, gente? Pronto. Enquanto vocês estão aí se arrumando, eu vou me arrumando aqui também. Bacana? Vamos lá, então. Gente, eu sou Rodrigo Lira, né? Vocês podem me ver aqui, né? Eu sou um homem aqui falando para as mulheres, mas eu queria também explicar um pouquinho da minha trajetória e saber porque hoje eu estou aqui, né, conversando com vocês. Eu sou designer, eu trabalho com artesanato, né, na maior parte do tempo, né? Minha principal especialidade é o design voltado para o artesanato, mas também trabalho para o varejo, trabalho para projetos culturais e também formando, né, equipes multidisciplinares no turismo, certo? E a minha formação foi junto com empreendedoras, mulheres negras, não só aqui em Salvador, mas principalmente no interior da Bahia. Então, hoje eu estou aqui, né, como um elo nessa cadeia, nessa rede, né, fazendo acontecer, né, essa comunicação, né, essa questão da alteridade do outro, né, e também esse conhecimento que eu prezo muito, que é o conhecimento tradicional e a oralidade. Né, e é bacana a gente estar hoje aqui em um movimento tecnológico, né, na internet, né, nosso material vai estar disponível, né, para quando vocês quiserem rever, acessar, né, aqui no nosso canal no YouTube. E aqui eu estou muito contente, né, em poder estar contribuindo para a formação, né, dessa rede feminina, negra, né, aqui na nossa cidade e fazendo fortalecer, né, a união de vocês, certo? Então eu me incluo aqui nesse grupo, né, reverenciar, né, as mulheres mais velhas, as mais jovens, né, que são responsáveis pela criação, né, pela educação da família e também, né, dos consultores, dos assessores, que a gente também está em constante aprendizado, a gente está em constante, né, crescimento. Então, eu me orgulho muito, né, das minhas professoras, das minhas mestras, e para mim é uma questão de orgulho estar junto com vocês, certo? A gente vai ficar aqui, vamos fazer uma apresentação de mais ou menos 1 hora, a gente vai também estar abrindo aqui pelo chat para vocês, né, compartilharem, vocês contribuírem, certo? Que é muito importante nessa interação, né, entre a gente que é assessoria, que é consultoria, e vocês, né, que vocês se coloquem o universo de vocês para que a gente possa interagir e juntos a gente possa contribuir para a gente melhorar, né, esse ambiente de negócios, esse ambiente, né, de trocas, né, de conhecimento e, se tratando de rede, também, né, de confiança. Né? Isso é muito importante. Né? Então vamos lá para a nossa apresentação. Por favor, Júnior. Nosso tema de hoje. Próximo, por favor. Pronto, essa é a nossa agenda, né? Vocês receberam ela, né? E a gente vai ter como... Vamos estar aqui em vários momentos, né? Hoje, terça-feira, né? Nosso tema é identificando o meu potencial e habilidades e oportunidades para empreender, mas também falaremos, né, também sobre desenvolvimento de produtos e serviços, sobre a identidade do negócio, né, sobre a precificação, né, a diferença entre preço e valor. Isso é muito importante, né? Percepção de valor pelo cliente, né? Toda essa questão da trajetória, né, o percurso que o cliente faz através do nosso negócio, isso também é muito importante. Identidade visual também, apresentação pessoal, a gente também está com essa questão da internet, né? Vocês estão fazendo vídeos, eu tenho acompanhado aí muita gente, né, fazendo pequenas lives, fazendo pequenas inserções de vídeo, então é muito bacana a gente saber de que forma a gente está projetando nossa imagem, né, nas mídias, e também, né, que isso tem a ver a interação com a clientela. Tá certo, gente?
Então, é um pouquinho de cada assunto, né, e todos eles se completam para poder a gente ter, né, uma prestação de um serviço ou de um produto, né? Hoje também o produto a gente não só vende, mas também a gente acompanha. A gente vai falar aqui também um pouquinho sobre a experiência, certo? Próximo, por favor. Então esse é o nosso tema, né? Então vamos lá, né? Minha provocação com vocês hoje é justamente, né, a gente saber, né, o que é potencial, habilidades, né? E como é que a gente vai refletir um pouco também, né, sobre esse universo do empreendedorismo, né? O que esperam da gente, né? O que é ser empreendedor e o que é empreender em rede, né? Eu acho que isso são questões importantes que nós temos que tá atentos, certo, gente? Então, próximo, por favor, Júnior. Então, assim, vamos fazer aqui, né, destrinchar esse título, né, sobre potencial. Eu acho que a gente ouve falar muito, né, sobre essa pessoa tem potencial, ou isso é um potencial bacana, né? Mas o que é esse potencial, né? O que quando as pessoas se referem a algo, né, que é uma potência, que é força, né? Pode ser força também, pode ser ligado a isso, né? Vamos colocando aqui também aqui no chat o que, é que vocês acham que é, tá? Para a gente ir aqui dialogando, certo? Então, vamos ver aqui qual é um dos conceitos de potencial. Por favor, Júnior. Então, potencial, uma definição de potencial seria o quê? É algo que está para acontecer, né? É algo que não existe ainda, né? É algo ainda, né, que não tem existência real. Ele é virtual. Então, assim, poxa, essa pessoa, aquilo quando a gente é criança diz, quando eu crescer eu quero ser, né? Então, ou então assim, poxa, você tem uma habilidade tão grande para dançar, você devia ser bailarina. Então você cozinha tão bem, né? Você já pensou, né, em cozinhar para fora, né, em disponibilizar esse serviço, em ganhar com isso, né, em ter um retorno financeiro. Então, potencial, gente, é algo que a gente guarda dentro da gente que os outros, né, ou a gente mesmo identifica, né? Então, é algo que está para acontecer. Não é algo ainda que a gente colocou em execução, que a gente colocou para andar, certo? Então, às vezes é uma vontade nossa, né? Falei, poxa, eu tenho uma vontade tão grande, eu tenho esse potencial, mas eu não sei como fazer isso acontecer, né? Então, o potencial é aquilo que está latente, né? Latente é aquilo que está para acontecer, que está ali, está quase para sair, mas que ainda não saiu, que não aconteceu. Então, vamos pensar, né, que nós todos temos nossos potenciais, nós todos temos nossas vontades, né? E para isso precisa de uma ação para que isso aconteça, né? Então, o potencial ele tem essa capacidade nossa, né? É algo que a gente ainda não descobriu, mas que a gente está, né, precisando colocar, a gente precisa colocar em prática para que a gente vá adiante, certo? E as habilidades, né? No próximo slide. O que são as habilidades? Né? Poxa, essa pessoa é tão hábil, essa pessoa é tão boa com isso, né? É algo que você já colocou em prática, mas que, né, você talvez não tenha ainda feito algum ganho com ela, né? Então, às vezes, assim, poxa, uma pessoa é tão boa na costura, é tão boa em lidar com pessoas, né? A lidar com conflitos, a mediação. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa muito, né, ter essa questão da inteligência emocional, né? Da gente ter a capacidade da gente, né, ao tratar com o outro, né, a gente ter a habilidade de comunicação, de harmonia, né, de poder, né, demonstrar um determinado valor. Então, a habilidade é algo que a gente pode adquirir, né, ou pode ser algo nato, né, que nasceu com a gente, né. Então, assim, e a gente aprende que a gente pode, né, ao longo da nossa vida, a gente pode estar adquirindo conhecimento e estar desenvolvendo habilidades que a gente achava que a gente não tinha, né. Então, essa seria a questão, né, das nossas habilidades, certo? Vamos para a próxima aí, por favor. E aí a gente chega na grande questão, né, que é a questão do empreender. Né, gente? Aí eu queria uma participação de vocês também, né, para que a gente pudesse, né, compreender e a gente pudesse fazer essa reflexão sobre essa palavra que é ordem do dia. Né? Há uma cobrança, né, uma colocação, né, que se fala assim, tal pessoa ela deve empreender, ou então aquela pessoa não vai adiante porque ela não empreende, ou então, poxa, se você quer ter sucesso na vida, você tem que empreender, como se fosse algo que fosse também nato, né, que a gente aprendesse já sabendo, e que se a gente não tivesse sucesso, né,
no nosso empreendimento, né, na nossa ação de empreender, isso fosse culpa somente nossa, né? Então, acho que é importante que a gente desmistifique isso, né? Que isso não é algo que a gente deve ser cobrado, né? Como algo que a gente já deve adquirir e também como única saída, não, né? Eu acho que se a gente está num ambiente, né, de competição, como é a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, né, existe sempre essa cobrança que a pessoa, né, ela vença na vida, né? Há essa cobrança, né, do vencer, como se as outras pessoas, né, que talvez não tivessem uma condição ou não que queiram ter uma condição, né, de vida com um padrão elevado do ponto de vista de luxo, né, da ostentação, elas não fossem vencedoras na vida, né? É um tipo, né, de avaliação, um tipo de cobrança, né, e de valor que eu não vejo como correto, e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso quando a gente for, né, tratar, né, o que é ser, né, uma pessoa bem-sucedida na vida, né, uma boa mãe, né, uma boa profissional, seria aquela pessoa que venceu à custa de tudo, né, que tem muito dinheiro, né, qual é o sentido, né, de ter esse dinheiro, né, de ter esse vencimento, né, ter esse sucesso, né. Então, gente, é importante que a gente tenha essa questão, né? A gente pode ter, né, para estar dentro, né, de uma estrutura justa e solidária, que é uma questão bacana, né, que são valores que são compartilhados, onde, né, a gente tem, né, umas relações, né, de compartilhamento, relações, né, de confiança e relações de igualdade, né, que são cultivadas, que são talvez tão ou mais importantes do que esse, eu acredito que sim, né, do que esse sucesso só financeiro à custa de tudo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, né, que a gente pode ser uma grande empreendedora, né, e um grande empreendedor, mas, né, se situando no mundo e sabendo quais são os valores e qual é a forma que a gente quer empreender, né? O que a gente quer levar na vida, né? Quais são os valores que nós queremos cultivar, certo? Então, a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa compreensão de que o empreendedorismo, dentro de uma perspectiva coletiva, ela pode ser muito bacana, né? Ela é muito bacana. E a gente está aqui hoje, né, dentro desse ciclo, né, de aprendizado, de crescimento, né, trazendo para vocês essa reflexão, e é em cima desses valores que a gente quer, né, trabalhar, né, nesse princípio. E é assim que eu acredito, é assim que eu tenho aprendido, né, e a gente deve também escolher, né, quais são os valores, quais são as pessoas e quais são as formas que a gente vai lidar, né, para a gente ter, né, sucesso, né, na vida, certo? Vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lá. Então, como é que seria essa questão, né, das sociedades, né? Como é que seria, né? Cada uma de vocês aqui, como a gente falou, né? Acho que a gente deu um pulinho aí, não foi, das habilidades. Dá uma volta aí. O que são habilidades, né? A gente está indo para frente, vamos para trás. E mais um, empreender o que é, vamos para o próximo. Pronto, né? Então, empreender. Né? Empreender, então, a gente falou de potencial, a gente falou de habilidade, né? Então, empreender é justamente a gente colocar em ação. Esse é o princípio básico. Né? A gente sabe que outros valores vão se agregando, do que a gente falou aqui, na questão do individualismo, do capitalista, vencer a qualquer modo, né? Ser aquele que se diferencia através da ostentação de algo que um conseguiu e o outro não conseguiu, certo? Ou a outra conseguiu. Mas empreender na base, gente, é justamente a gente decidir realizar, a gente ter essa ação. Né? Então, vocês, mulheres, né, empreendedoras, são mulheres retadas que decidiram, né, não esperar, né, as coisas acontecerem, e sim realizar uma tarefa, que às vezes pode ser difícil ou não, e ousou tentar, por execução, realizar. Né? Algumas, assim, talvez por necessidade, né? Falou, poxa, eu não tinha outra oportunidade, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que partir para o mercado de trabalho,
E isso foi o que foi abrindo portas para mim, e eu fui absorvendo, eu fui aprendendo e eu fui colocando isso em prática. Certo, gente? Então, empreender, a gente às vezes não empreende porque a gente quer, não. Às vezes a gente é impelida, né? Impelido a empreender. Mas a partir do momento em que a gente tem, né, a consciência de que a gente, né, é dona do nosso futuro, é dona do nosso negócio, dona da nossa vida, e que a gente pode planejar como serão esses próximos passos, aí a gente parte para outra etapa. Né? Então a gente não empreende no susto, como se pode dizer. Né? A gente empreende, né, fazendo uma avaliação de contexto, né, compreendendo como é o mercado. Então a gente está aqui hoje, né, e aqui durante esse período, né, de aprendizado, né, de troca de experiências, é justamente para isso. Né? Como é que eu posso, né, ter uma melhor eficiência no meu trabalho, né, gastando menos tempo, me estafando menos e fazendo minhas atividades com mais facilidade, né, com menos custo, né, humano, né, que a gente que é empreendedor, a gente sabe disso. Né? A gente se coloca, né, o primeiro custo é o custo humano, né, é o seu tempo, é a sua estafa, né, que se você é uma cozinheira, se você é uma costureira, se você é um artesão, né, se você é uma prestadora de serviço, né, a nossa principal atividade é a nossa, né, habilidade, é a nossa capacidade de trabalho, né, e muitas vezes dela física, né, isso exige muito. Né, então, como é que a gente pode planejar para que, né, o nosso esforço possa ser, né, proporcional, então, né, maior do que aquela força que a gente empregou. Né? Eu acho que o grande desafio de quem vai empreender é conseguir esse equilíbrio e conseguir, dentro da nossa vida, a gente conseguir, né, um custo, né, empregar um custo, né, desenvolver um custo e que a gente tenha um valor que a gente possa, né, a gente vai ver isso aí na precificação mais tarde, né, que a gente possa estar confortável. Né? Eu acho que essa é uma questão muito importante, certo? Então, empreender seria justamente isso, né? Transformar aquele potencial e aquela habilidade em algo que gere recurso, né? Em algo que gere, né, retorno financeiro, certo? E aí também está a compreensão, né? Poxa, eu tenho uma habilidade, mas talvez eu não tenha uma habilidade, né, tão rápida ou tão desenvolvida para eu ter um ganho. Ou então a gente começa, né, a gente empreender, a gente começa a criar, né, e a identificar, né, novas dúvidas ou novas necessidades. Então só a questão da gente estar tentando, da gente estar, né, colocando em prática uma habilidade, né, um projeto, né, de profissional, a gente daí já na própria prática, a gente já é munido, né, de informações para poder a gente ter, né, a consciência de que é preciso ir adiante. E eu desconfio, né, que vocês estão aqui hoje justamente por conta disso também, né? Porque junto com algumas certezas vem também algumas dúvidas, né? E para essas dúvidas é muito importante a gente estar juntos, tá certo? Vamos lá para o próximo. Então, gente, a gente não nasce sozinho, né? A gente faz parte de um contexto social, né? A gente faz parte de uma família, a gente tem uma história, né? Que a gente vem trazendo com a gente e, de alguma forma, isso foi importante para formar a nossa, o nosso caráter, né? A nossa personalidade, né? Então, assim, a gente tem que pensar que, quando a gente fala, né, em contexto de negócios, a gente tem que pensar, antes de mais nada, em contexto social. Né? Onde é que você está? Né? Quem é você? Né? Com quais pessoas que você se relaciona? Quais são as pessoas que você quer se relacionar? Quem são as pessoas que falam a mesma linguagem que você? Ou então, quais são as pessoas que falam outras linguagens, mas que você quer compreender e quer que você também, né, que elas também a compreendam? Então, é muito importante a gente, né, ter essa clareza de que, né, para cada público ou dentro de determinados locais, né, de determinados ambientes, a gente tem linguagens, tem códigos de linguagem que são estabelecidos. Né? Então, eu acho que é muito interessante, né, porque antigamente se falava, né, que a questão do empreendedor, do provedor, era o homem. Né? E agora isso foi desmistificado, isso não acontece mais, mas a gente sabe que dentro do mercado de trabalho há uma discriminação com a mão de obra feminina. Se a gente for ver os números, né, as mulheres em cargos de chefia, as mulheres na mesma situação que o homem, elas recebem menos, né, proporcionalmente. Né? Então existe ainda, né, são normas tácitas, né, ocultas, que fazem com que o trabalho da mulher ainda não seja reconhecido como deveria. Né? E no nosso país, então, né, que a gente tem uma herança, né, machista muito grande, né,
que a gente tem a percepção que isso, de alguma forma, isso afeta vocês, né? Eu acho que a gente pode ter muitas histórias, né? Caso vocês queiram colocar aqui alguma no chat, eu acho que isso enriquece aqui também a nossa conversa, tá? Para os próximos dias. Então, há essas questões, né? Às vezes não se espera, né? Antigamente não se esperava que a mulher dirigisse um ônibus, não se esperava que a mulher dirigisse um táxi. Então, essas barreiras elas vão caindo, né? E é importante a gente, né, compreender também, né, que a maioria, né, pelo menos aqui na cidade, a gente tem, né, uma grande empreendedora, que eu acho que é o nosso tema, que são as baianas, né? Que é um matriarcado, né? Imagine quantas pessoas. Eu não sei se no grupo existe alguma baiana aqui de Acarajé, seria interessante saber, né? Então, olha só quantas pessoas, né, dependem, né, do conhecimento e dependem, né, da atividade, né, de Baiana de Acarajé. Né? Você tem toda a questão do transporte, da compra, você tem a fabricação do serviço. Então, assim, verdadeiras baianas são verdadeiras empresas familiares, né? Apesar de ter o nome, né, dela, da matriarca, mas a gente tem também, né, a presença ali coletiva, né, de toda essa família, e é uma mulher que está ali empreendendo. Né? Então, não é o empreendedorismo sozinho, é o empreendedorismo coletivo. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente está aqui justamente, né, dentro de um ambiente de rede. É a rede IAO, né, criativa. Então, vamos lá para o próximo slide, por favor. Então, qual é a nossa proposta, né, de trabalho e dentro desses valores que nós acreditamos, né, é justamente o trabalho em rede. Gente. É muito importante que a gente compreenda, né, que a gente não está sozinho, né, que vocês devem se fortalecer, né, uma deve dar a mão para a outra, né, e dentro, né, dessa rede encontrar, né, quais são essas habilidades que são convergentes, né, o que é que eu tenho que a outra não tem, o que é que a outra tem que eu não tenho. A rede possibilita esse encontro e possibilita essa integração de habilidades, né, e também desenvolvimento de potencial, né. Aquilo que a gente falou, aquilo algo que está latente lá, que ainda não aflorou, mas algo que você tem vontade, que você acha que você dá para desenvolver, através de um exemplo, né, de outra empreendedora, de outra mulher da rede, né, é muito importante a gente ter isso, né, em consideração, que esse ambiente de rede, ele cria esse ambiente, né, menos inóspito, né? Ele é justamente um antídoto para o que a gente tem aí nessa questão do empreendedorismo individual, né, que quer ganhar a qualquer custo, em que os outros são, né, meros concorrentes, né, são, são inimigos. Né? Então, dentro da perspectiva de empreender em rede, a gente tem aqui já valores, né, de justos e solidários, valores de compartilhamento, valores, né, bacanas, né, de sentimentos que fazem com que a gente possa, né, desenvolver melhor e estar de forma mais sustentável dentro do mercado, certo? Então é algo que assim que eu quero que a gente tenha bastante claro, né, que algo que a gente, né, possa cultivar aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa capacitação, mas também, né, no futuro que vocês coloquem isso, né, como uma meta, como algo básico, né, para que a gente possa ter, né, dentro de um ambiente de rede, né, a troca de informações e também, né, o crescimento, né, conjunto. Porque não existe nada mais triste do que a gente, né, partir sozinho. Né? Os processos coletivos eles são mais demorados, mas a gente sabe que eles são mais duradouros, né? Eles são mais profundos, eles são mais consistentes. Então, trabalhar com gente não é fácil. Né? As pessoas não são fáceis, nós não somos fáceis. Mas se compreender e compreender o outro, torna isso muito mais interessante e o desafio muito mais gostoso. Né? Que você sabendo que você tem, né, outras pessoas que estão passando, né, pelos mesmos desafios, né, superando dificuldades e ajudando a criar soluções de forma conjunta, isso é muito bacana, certo? Vocês têm experiências, né, em redes além da Rede AU? Me contem aqui também, vamos falar aqui também no nosso chat, né, de experiências que são bacanas. Né? E o que é trabalhar em rede? Né? Então aqui a gente tem essa imagem, né, que a gente antigamente falava, né, em elos, né, em cadeias, né, que seriam aqueles elos em cadeias, né, e hoje a gente fala em rede. Né? A gente tem as redes de internet, né, a gente tem essa grande rede, né, que é a rede mundial de computadores,
Mas a gente também tem, né, por trás dos computadores, a gente tem pessoas. Né? A gente está aqui, vocês tiveram aqui a capacitação sobre, né, momentos de pandemia, né, onde a gente, antes de mais nada, o desafio é, através da tecnologia, a gente ter, né, essa conexão humana mantida, estabelecida. Né? Então a gente tem que pensar, né, que a tecnologia ela é uma aliada nossa, né, ela pode ser uma dificuldade, ela é também, né, ela depende também da questão financeira, e a gente sabe que no país de desigualdade a gente não tem, né, oportunidades iguais para todos, mas que se a gente, né, tem essa questão da rede, né, cultivada, a gente pode, né, juntos, né, ser mais fortes, e a gente junto também, não só na questão do empreendedorismo, mas também no fortalecimento das cobranças das políticas públicas de apoio. Né? Então, enquanto, né, população, né, feminina, negra, a questão das redes elas têm se mostrado extremamente importantes, né, para essa questão do auxílio mútuo, para essa questão da compreensão da mudança de visão da sociedade, né, que, olha só, como é tão ampla essa questão social, né, essa questão financeira, essa questão do empreendedorismo, que ela perpassa para a questão cultural e social. Né? Então, assim, não dá para a gente estar no nosso mundinho, né, de forma individual, pensando só, né, em como ganhar dinheiro, né, em como, né, se sustentar. A gente sabe, né, que essa questão do empreendedorismo ela não é a questão, né, de ganhar mais, mas é também, né, uma questão de sobrevivência. Né? A gente falou aqui, né, fica aparecendo, né, quando a gente vê na televisão a questão do empreendedorismo, é aquela pessoa que está alçando, né, novos patamares, mas a gente também tem que lembrar que, às vezes, o empreendedorismo, como a gente mesmo já falou aqui, é a única capacidade que a pessoa tem de estar se engajando no mercado e superando dificuldades que a gente sabe que são inerentes, são conjunturais da sociedade brasileira, como a educação, né, acesso à informação, a gente viu agora também acesso aqui à internet, a equipamentos. Né? Então são questões que, se a gente não trata disso socialmente como engajamento de causa, a gente vai ter isso um reflexo também na nossa questão econômica e no ambiente, né, econômico que a gente possa empreender. Então são essas questões sociais, gente, que são muito importantes, e a formação da rede, né, é extremamente, né, necessária. Né? E se a gente for ver aqui esse desenho, volta aqui, por favor, Júnior, o desenho da rede. O desenho da rede ele é bacana porque um momento parece que é um verdadeiro caos, né? A gente vê diversas pessoas, essas pessoas se relacionam com diversas pessoas sobre assuntos variados, né? Então é como a gente, né? A gente não perde nossa identidade, mas, né, a gente tem essas diversas posturas, mas a gente tem diversas atividades que a gente pode desenvolver com pessoas diferentes. Antigamente a gente pensava que, né, a gente entrava em numa empresa, fazia parte de um grupo e ali a gente ficava até morrer. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente fala o que é em trânsito, né? Justamente na possibilidade da gente poder ter, né, contato com pessoas diferentes de várias partes do mundo. Né? Hoje as comunidades, né, via internet possibilitam isso. Né? A gente já pensou que bacana a gente ter contato com outras redes de mulheres negras empreendedoras ao redor do mundo, né? Nos Estados Unidos, na África, na Europa, nos países da América Latina, em outros estados, em outras cidades. Né? E a gente poder ter essa troca de informação, a gente poder estar fortalecendo, trocando ideias. Né? Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, a gente tem nossas redes, né, de consumidores, nós temos nossas redes de fornecedores, nós temos nossa rede social também, né, naqueles valores, né, que a gente tem, seja da religião, seja do clube social, né, seja do pessoal que a gente gosta do esporte. Então, são diversas formas que a gente decide relacionar. Então, hoje, compreender a nossa vida, né, em rede, ela é muito, muito importante, certo, gente? E pensar nessa complexidade, né? Talvez, eu não sei a faixa etária de vocês, mas o pessoal mais jovem já lida com isso muito mais tempo que a gente, né? Eu estou aqui caminhando para os 50, né? E eu vejo que aí a moçada, né, que está empreendendo a partir dos 20 anos, né, ela já tem essa compreensão, né, bastante clara, que ela desenvolve, né, papéis e ela tem uma mobilidade muito maior. Né? E isso é muito bacana também, certo? Vamos lá para o próximo. E aí a gente chega em um conceito que é básico hoje em dia, né, que é a questão da experiência, certo? Se falava muito, né, antigamente, né, na questão, né, do produto, do serviço, que a pessoa desenvolvia um produto, ela desenvolvia um serviço, e aí pronto. Né? Aí você falava depois em pós-venda, né, tinham questões assim, né? Que mais que se falava? Né? Se falava como produto, como algo que você faz, vende e pronto. Né?
Mas essa questão foi revista, né? Essa questão foi revista e a gente hoje não pode pensar só o produto ou serviço de forma isolada. Tá lembrando que a gente acabou de falar em rede, que tudo está conectado, que a gente desempenha diversos papéis, né? Em diversas ações, mas que todas estão integradas, que todas nos fortalecem e que isso não faz nos perder a identidade, né? Só faz nos fortalecer. Então, com relação à experiência, a gente é a mesma coisa. O que a gente tem, né? Com hoje, né, com a questão da experiência. O que é experiência? Então, experiência é aquilo que a gente, né, acumula de vida ou aquilo que a gente vivencia, certo? Você fala, poxa, eu tive uma experiência péssima, né, comendo tal comida. Ou eu tive uma experiência ótima, né, provando lá o sorvete. Poxa, é uma experiência bacana que você precisa, né, conhecer, você precisa viver, né? Então, hoje em dia, né, a gente sabe que o produto em si, o consumo, ele não se limita só à questão do adquirir uma peça ou de consumir, né, fazer o contrato de um serviço determinado. Ele também passa pela questão da gente, né, vivenciar, né, esse segmento. Então vamos lembrar, né, se a gente está, né, se a gente tem uma loja, se a gente está participando de uma feira, ou se a gente está, né, entregando, né, um determinado serviço, né, prestando um determinado serviço, né, a gente tem que pensar que o nosso produto, o nosso serviço, ele começa a partir do momento em que a pessoa ela coloca o pé na nossa loja ou então ela sai de casa, né? Como será, né, que uma pessoa para chegar até a minha loja, como seria o percurso dela de ônibus ou de carro ou de metrô, né? Como é que ela chega à minha casa, né? Como é que ela chega à minha loja? Quando ele chegar na minha rua, como é que está a minha rua, né? Como é que está a minha fachada? Então isso a gente chama percurso do cliente, né? Então, uma pessoa estacionar um carro no shopping, isso já faz a experiência dela de compra ou de um serviço que ela vá utilizar naquele shopping, ou, né, o transporte que ela vá para chegar até a sua casa ou até aquele shopping também, certo? Então a gente tem que estar atento, né, que nós estamos fazemos parte de um complexo e que o nosso produto ele depende, né, o nosso serviço, né, de um esforço do nosso cliente também para poder consumi-lo. Então a gente tem que pensar que talvez o que essa pessoa queira, né, ao entrar, não seja, né, o que a senhora deseja, né? Talvez seja, né, um acolhimento. Pô, a senhora sente, né, tá cansada, o sol tá forte, né? A senhora aceita, né, um copo d'água. Então, né, são tantas questões que são humanas, né? Não são só questões, né, relacionadas comerciais, mas que isso é muito importante se a gente está trabalhando, né, com o outro, né? Eu acho que o cuidado com o outro, né? Essa questão do engajamento é muito grande. A gente pode também exemplificar isso nesse momento de pandemia com relação ao uso da máscara ou não, né? Então, assim, se a pessoa está com a máscara direita, né, a máscara está limpa, está bem colocada, ou está com o nariz do lado de fora, então isso também leva, né, uma certa desconfiança, pode levar também, né, a uma certa, falei, poxa, essa pessoa não está tendo cuidado com ela nem com o outro, será que esse produto, será que esse serviço está realmente, né, sendo bacana? Então são questões, gente, que a gente tem que levar em consideração, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, com relação ao que vocês estão falando aqui, certo? Pois é, né? Aqui é a Adriana Rocha, né, Adriana? Está falando aqui com a importância da colocação, né, sobre o que a gente falou aqui sobre o capitalismo e essa questão, né, de que a gente tem que empreender para vencer, né? E muitas vezes, como a gente falou aqui, né, não é empreender para vencer, é empreender para sobreviver, né? Que bacana, é verdade isso. E cabe a gente, né, ter essas escolhas, né? Exatamente. Aqui a Adriana também está falando da questão da frustração, né? Sobre, né, essa questão que a gente bota, né, que cobram da gente, né, ter esse sucesso, e esse sucesso pode gerar, né, frustrações. A Marilene Vaquet está falando aqui sobre essa questão do planejamento. Bacana, Marilene, nós vamos, né, aprofundar essa questão do planejamento, né, daqui para diante também, certo? Aqui, Elizabeth está falando que empreender precisa também saber liderar, estar aberto a inovações. Verdade, com certeza, né? Eu acho que essa questão, né, do correr riscos calculados, né, da gente saber ter essa compreensão do nosso contexto, onde a gente está e saber aquilo que a gente pode fazer. Então, muito bacana também, Elizabeth, é justamente a gente compreender esse universo, né? Tá se informando, né? Aquela pessoa que desenvolve, né, mesma atividade que eu, né? Como é que ela está? O que é que ela faz de bacana, né? Isso a gente fala também avaliar as boas práticas, né? Quais são as boas práticas do setor?
Então, a gente tem instituições também, né, como o Senac, o Senai, que eles ajudam muito, né, o pessoal de serviços também, né, a identificar, né, essas habilidades, e estar trabalhando nessas questões, certo? Valdelice fala aqui que empreender é criar minha empresa e meu produto para satisfazer os desejos das pessoas. Bacana, claro, né? Eu acho que o cliente, ele é nosso parceiro, né? Já viu aquele momento, né? Passou atrás, aquele momento que o cliente era algo que a gente tinha que captar, que a gente tinha que é, conseguir mais não fidelizar, né? Hoje em dia, com a fidelização, a gente precisa ter, né, essa responsabilidade contínua, certo? Pô, bacana, gente. Estou muito feliz aqui com a participação de vocês e eu acho que a gente tem que justamente, né, seguir aí nessas questões. Vamos ver o que a Selma falou aqui. Né? Ela falou que no Instagram dela ela tem pessoas de outros países, né, da América do Sul, que desenvolvem o mesmo tipo de artesanato que eu faço e que são seguidores. Olha que bacana, Selma. Que legal. E aí a gente pode compreender nesse contexto, né, esses outros contextos sociais, como é que se dão, né, isso é muito legal. Valdelice, né, é importante a observação, né, a questão da coletividade, da união, né, que todos, pois ninguém anda sozinho, né, vivemos uma concorrência coletiva. Isso é verdade, né? Então, antes de mais nada, né, gente, legal que vocês estão, né, compartilhando, e vocês, eu acho que com certeza vocês, né, já colocam muito dessas questões em prática, né, e é muito importante que a gente compartilhe isso, que a gente potencialize, né, potencializar e tornar aquilo que é bom melhor ainda, né, e dentro desse espaço, né, que a gente possa, né, ter essa compreensão de pessoas que nos compreendam, que falam a mesma linguagem, a gente tornar mais forte essa voz, certo? Isso é muito legal, muito bacana, legal, certo? Então, vamos aqui, né, voltar à questão da experiência, né, que hoje a experiência é uma questão central, então, né, do consumo de um determinado bem ou um determinado serviço, certo, gente? Então, assim, o que eu vou pedir para vocês é que a gente tenha aqui, daqui para diante, quando a gente pense produto, a gente pense, né, justamente nessa trajetória do nosso cliente, né? A partir do momento que ele sai de casa, no momento em que ele está consumindo o nosso produto, o nosso serviço, e também, né, a partir do momento que ele sai de casa. Muitas vezes a gente sabe, né, as pessoas tornam a questão do consumo e a questão do serviço, né, algo que vai além, né, do benefício que aquele produto em si traz, do que aquela função traz. Mas o próprio ato de consumir, ele é também, né, uma atividade que pode trazer e que é também busca de prazer, certo? Então, você ter informações a respeito de seus produtos, né, você saber o que está acontecendo, né, no seu ambiente, e também algo que é importantíssimo é qual é o ambiente, qual é ao universo, né, desse cliente, consumidor, mas também parceiro. Né? A gente saber do universo dele é muito, muito importante, certo? Então, o que eu quero salientar e que a gente vai trabalhar aqui é que, antes de mais nada, a gente olhar para aquela pessoa, né, e não enxergar, né, somente o número, né, do que ela pode, né, consumir, mas saber que ali por trás existe uma pessoa e que essa pessoa ela tem anseios, ela tem vontades que nem a gente, né, e que a gente pode, né, contribuir para também o crescimento dessa pessoa através de algo que a gente faça ou algo que a gente, né, disponibiliza enquanto serviço. Eu acho que isso é muito enriquecedor e isso torna a nosso crescimento muito maior, certo? Então, gente, antigamente se falava a experiência do consumo, a experiência do serviço, a gente falava isso, né, dissociado, como se fosse algo que tivesse, né, colocado adiante ou do lado do produto. Mas não, a experiência ela é o produto, ela é o serviço, certo? Então, vamos pegar agora, né, vamos trazer para a gente esse conteúdo, né, esse conceito, né, de que a gente desenvolve experiências, certo? Experiências que são, né, de consumo de produto, experiências que são, né, de fruição de algum tipo de serviço, né? Aí o que a gente pode ter com relação a serviço? A gente pode ser uma diarista, a gente pode ser uma massagista, a gente pode ser uma cabeleireira, a gente pode ser uma trançadeira, que mais uma manicure, que mais uma consultora, uma assessora, né? Uma personal gourmet, né? Isso também, né? Que tem muito agora, né? Então essa questão agora também da alimentação dentro de casa, ela está muito importante, né? Então imagine, né? Você delegar isso para outra pessoa, né? O alimento da sua família,
Então, isso requer, né, um nível de segurança hoje em dia, de confiança muito grande. Então, se a gente pensa só a questão do produto, a gente está minimizando e a gente está tornando muito mais estreita essa relação e essa compreensão do que é a satisfação do nosso cliente. Antes de mais nada, como nossa colega falou aqui, né, a gente faz, né, pensando, né, também, né, antes de mais nada, na satisfação do nosso cliente, certo? Então vamos absorver esse conceito, né, da gente ter, né, então a questão, né, do nosso serviço, do nosso produto agora alargado para o conceito de experiência, tá certo, gente? Algum comentário? Vamos lá para o próximo, então. E a gente chega também a outro conceito, né, que é muito importante, né, que a gente está aqui, né, trabalhando, né, com, a gente já falou aqui de justiça, né, o comércio justo e solidário, a questão da responsabilidade que a gente deve ter com relação a nossos meios, né, de consumo, né, e também porque nós somos, né, ao mesmo tempo que nós estamos, né, consumindo, nós também estamos fazendo os outros consumir, estamos fazendo parte dessa cadeia, então é uma questão muito importante. Que a gente venha, né, que como o mundo está todo interligado, como nós somos uma grande rede, nós devemos, né, pensar também, né, com relação, né, à questão do planeta. Nós estamos vivendo um momento, né, como todo mundo já compreendeu, nós tivemos Israel aqui também, né, falando, né, dessa questão, né, desse momento em que todo mundo está mais fragilizado, onde as dores aparecem, onde a questão do acolhimento ela é muito importante, mas a gente tem que pensar também, antes de mais nada, que nós, né, enquanto sociedade, né, enquanto mundo, nós provocamos essa situação, né, e muito tem a ver com a questão da sustentabilidade, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, né, qualquer passo que a gente vai dar, a gente não pode ser também muito afoito, né? Nós temos que pensar, aí está a questão, né, da importância do planejamento, que nossa colega aqui também, né, salientou de forma muito importante, né, que se a gente quer ter algo, né, que seja duradouro, a gente não pode ser imediatista, certo? A gente sabe que a gente, na questão, né, da manutenção, né, da necessidade da gente, né, ter o recurso financeiro, muitas vezes a gente, né, tem essa questão da rapidez do retorno, né? Então, tem questões que a gente não vai ter, né, a curto prazo. Então, essa questão, né, da temporalidade do nosso negócio, dos nossos esforços, ela tem que ser muito bem colocada e ela tem que ser também vivenciada dentro da nossa cabeça, certo? Porque vai ter atividades, vai ter esforços que nós vamos fazer agora que vai ter um recurso imediato, mas tem outras que são somente resolvidas ou somente dão resultados a médio ou longo prazo. E a partir do momento em que a gente não percebe hoje o que a gente vai ter que fazer daqui a um mês ou 2 meses, a gente sabe que o tempo passa rápido, né? Então há essa questão que ela é muito importante, que deve haver. A gente tem que separar, né, um tempo para a questão do planejamento, né? A gente sabe que o tempo, ele hoje em dia é muito escasso, imagina, né? Na questão também feminina e empreendedora, ela se coloca de uma forma muito mais preeminente, porque eu sei que vocês desenvolvem mais de uma atividade, né? Então vocês são mães, vocês são mulheres, né, esposas, donas de casa e também empreendedoras em muitos casos, né? Então, olhe só quanta cobrança social também, né? Olhe só a necessidade da gente ter também esse reforço da rede, né? Mas essa questão, né, da gente pensar não só a curto, mas também a médio e longo prazo, ela é muito importante, certo? Porque isso é o que possibilita a gente ter, né, a capacidade de raciocínio, de planejamento e da gente poder ter o quê? A médio e longo prazo, a gente ter essa atenção, né, sobre a nossa habilidade, sobre a nossa presença física, ela é menor, né? A gente sabe que há questões que, quando a gente tem maior experiência, a gente pode desenvolvê-la mais rápido, mas também a gente pode desenvolvê-la maior. Então, essa questão da projeção através, né, do futuro, né, da gente projetar um futuro já com uma nova perspectiva que a gente adquiriu, ela é muito importante, certo? Esse é um desafio, não é fácil, a gente sabe disso, né? E por isso que é importante que a gente veja que a gente, né, enquanto, né, mulher, enquanto empreendedora, enquanto mulher negra empreendedora, né, fazendo parte de uma rede,
a gente tem essa possibilidade na questão do planejamento, a gente ser muito mais assertiva, muito mais ter muito mais sucesso, aí um sucesso bacana, tá vendo? Porque a gente está somando forças, né? Porque um pouquinho, né, de doação de tempo de cada uma, a gente pode ter um tempo que é compartilhado com todas, certo? E a Elizabeth está falando aqui exatamente isso. Na realidade, não podemos levar um negócio somente para ganhar dinheiro, e sim consolidar, né, os propósitos do negócio. Exatamente, Elizabeth. É muito mais profundo, né, do que só isso. Né? Uma das consequências é o dinheiro, mas, né, é o retorno financeiro. Mas não é o principal, não é o que faz com que, né, o nosso empreendimento leve adiante. Né, Estevam está falando aqui, a experiência facilita deixar o nosso produto mais parecido com o cliente. Bacana, verdade. É isso mesmo, né? Certo? O mundo do Angel está falando aqui, né? Tá aqui dizendo com certeza, né? E persistir acreditando no negócio. Essa questão da persistência, né, gente? É também algo, né, que está inerente à questão do empreendedor. É aquela pessoa, né, que tem que, né, aprender com os erros. A gente sabe que a gente erra muito, né? E é muito importante que a gente faça, né, da questão do erro também uma forma de aprendizado, certo? Então, é importante, né, gente, voltando aqui a fazer aqui um pequeno, né, apanhado, né, que a gente tenha, né, a sustentabilidade como algo, né, mais genérico. Vamos para o próximo slide, por favor. Pronto. Então, a gente tem aqui a gente tem esse esqueminha, né, da sustentabilidade que eu acho muito bacana, né, eu acho muito legal porque a gente tem essa questão visual, né, aqui aclarada, né, que são justamente as três vertentes, né, os três pilares da sustentabilidade, que é a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Às vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, só pensa na questão do meio ambiente, da natureza, né, mas não existe futuro para o meio ambiente sem pensar a questão humana, gente. E a questão humana, a gente sabe que ela está centrada, né, na questão social, certo? Então aí entra também a questão dos valores. Então a pressão que nós exercemos enquanto ser humano, né, em cima do meio ambiente, ela é brutal e a gente está vivendo isso, né? A gente está cada vez mais, né, ocupando espaços que não são nossos, a gente está, né, tendo contato, né, com organismos, né, que estariam lá muito bem, né, recolhidos, né, caso a gente não tivesse entrado nas florestas, tendo contatos com todos os animais, né? Existe a questão do animal doméstico, existe a questão do animal, né, selvagem, que deve estar lá naquele ambiente dele, né? Então a gente tem que também parar de pensar que o mundo foi feito para o homem, né? A gente pensa nisso, né? Para o homem e para a mulher, né? É engraçado isso, né? Quando a gente fala dessas questões, é a palavra homem, né? E a gente tem que trazer justamente, né, esse conceito do feminino, né? Da mãe terra, né? Resgatar essas questões, né? Do feminino, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Então essa questão da sustentabilidade ela é complexa e ela depende da interação desses três fatores, né? Então a gente tem a questão humana, né? A gente tem a questão ambiental, a gente tem a dimensão, né, social. Então olha só, né? Se a gente tem aí visto aí muita gente, o pessoal está desmatando porque precisa sobreviver, né? Mas será que realmente precisa desmatar para sobreviver? Será que hoje nós não temos outras formas, né, de convivência com o meio ambiente? Será que todo o meio ambiente está ali para ser explorado, né? É para ser explorado, né? Então essa questão de ver a natureza enquanto recurso que deve servir ao homem já é uma questão, né, muito, como é que a gente poderia falar, questionável, né? Então a vida de um animal, a vida de uma planta, ela não está aqui para servir de alimento ou servir de abrigo para a gente. Deve haver um sentido nela por elas mesmas, né? A gente não pode se colocar como um todo onipresente, onisciente e que o mundo é nosso e que a gente pode fazer o que quiser. Essa é uma questão ética, né, que nós devemos ter, certo? E, Rodrigo, pô, a gente não vive na floresta, mas, gente, a gente está aqui vivendo, respirando o mesmo ar, a gente está bebendo a mesma água, né, e tudo está interligado. Então, a partir do momento em que a gente, né, não está fazendo bem para o meio ambiente, isso vai retornar para a gente de alguma forma. Então, isso também tem a ver com quais são os insumos que nós estamos empregando no nosso produto, né? Então, assim, pô, a gente está reciclando, né? A gente está reutilizando, a gente, né, que são os R's, né? A gente está reduzindo o nosso uso das coisas ruins, né? Você sabe a origem do produto que você emprega, do tecido, né? Do alimento, né? Se você trabalha com alimentos, né? Você sabe quem é a produção, é uma grande empresa ou um pequeno comprador. Então hoje há outras redes também que nós podemos
né, nos engajar, né, que são as redes de consumidores, nos quais a gente pode ter acesso, né, a produtos agrícolas, né, a serviços também, né, a habilidade de outros que a gente não tem, como é no nosso caso aqui, mas também saber, né, que a gente fala assim, pô, a China é o maior poluinte do mundo. Sim, a gente comprando um tecido, comprando um botão da China, a gente está contribuindo para essa poluição, certo, gente? Então, assim, a gente pensar, né, ter essa possibilidade de dizer, poxa, hoje eu compro da China porque é mais barato, mas o meu objetivo a médio prazo é a gente usar, né, o botão de coco, né, esse meu aqui é de plástico, tá, né? O botão de coco que é produzido pelas mulheres, né, ou pelos homens daqui do litoral norte, o pessoal do Baixo Sul, né, é usar o coco da piaçava também. Então são formas que a gente, né, a partir do momento em que a gente está sendo mais seletivo, né, na escolha dos nossos parceiros comerciais, a gente também, né, deve comunicar isso para os nossos consumidores, porque eles fazem parte dessa rede, né? E assim, é algo que não é fácil, gente. A gente sabe disso, né? A gente sabe que a oferta de produtos e a facilidade. Basta a gente ir ali na Rua do Cabeça, basta a gente ir ali na Carlos Gomes, a gente vê, né, produtos bons, baratos, né, mas que até que ponto, né, se a gente for ter essa análise, esse produto é bom, ele sai mais barato, né? Porque é barato por quê? Né? Ele é barato porque de alguma forma ele não está, né, tendo esse cuidado com a natureza, cuidado com as pessoas, remunerando muito mal nossas colegas mulheres lá chinesas, né, operárias, né? Então isso vai ter um troco, né? Isso vai ter uma questão, né? Então a partir do momento em que aquilo ali, né, tem um preço que é barato, a gente está pagando em outras coisas, em uma saúde mais precária, em relações sociais, né, mais desiguais, né, na exploração, né, das mulheres em outros locais. Então são questões, gente, que estão sendo colocadas que eu acho que, pela complexidade, a gente fala, né, que a gente não pode abraçar o mundo com as mãos, mas a gente tem que ter a compreensão daquele beija-flor, né, que leva lá, né, a sua gotinha de água para poder apagar um incêndio. Né, e se nós somos mais, né, nós vamos ser, além de gotas, vamos ser baldes, vamos ser enxurrada. Então a gente tem que se colocar o seguinte, né, a sua ação, ela faz diferença. Né? Dentro daquele universo que você está ali, né, ela faz diferença. Então, há esse poder, né, não é só as coisas más que contaminam, há também, né, a possibilidade das coisas boas também, né, aspergirem, né, e ter a contaminação do bem. É aquela questão que a gente fala, né, dos círculos de virtuosismo, né, dos círculos, né, virtuosos. Então é importante, né, que a gente tenha essa compreensão e que a gente siga, né, fortalecendo essas questões e esse tripé da questão da sustentabilidade. Tá certo? Vamos ver aqui o que vocês estão comentando, certo? Então, aqui o mundo da Ângela está falando aqui que é outra coisa que temos que trabalhar em cima da comunidade em que vivemos. Verdade. É isso que a gente conversou aqui, né? Que a gente deve, né, ter esse melhor conhecimento, né, esse engajamento, né, ter esse conhecimento. Eu acho que a gente também tem uma questão social com relação aos jovens, né, que é muito importante, né? Que ela está além da questão do empreendedorismo, ela ultrapassa, é uma questão social, mas que ela tem isso impacto também na nossa vida, né? Até que ponto a gente pode engajar os jovens nas nossas atividades, né? É um desafio também, né? Mas a gente sabe que a gente tem muitos colégios, tem muitas ações coletivas, muitas ações jovens, muitas de mulheres jovens também, né? Que têm esse objetivo, é importante a gente conhecê-las, certo? Stephanie Vitória está falando aqui que eu tento não usar plástico em nada na minha embalagem, tudo é feito com papel. Bacana, legal, né? Engraçado que a gente também tem aqui, né, algumas artesãs como a Estevam, eu sei que trabalha com papel. Então aí, olha só, né? A gente já sabe que tem, né, isso, né? A gente fazer esse círculo, né? Imagine que bacana, né? A gente poder dizer, olha, poxa, traga a sua embalagem e contribua, né, para fazer uma escultura. Olha que legal, né? A Ludmila Singa aqui, né? Também não uso plástico. Até nos envios para fora, né? Usa fita craft de papelão para não usar fita adesiva. Olha que bacana, Stephanie, né? Vitória e Ludmila Singa. É importante a gente compartilhar esses fornecedores. Às vezes a gente tem muita dificuldade, né, em encontrar essas pessoas do bem, né? E a gente tem que fortalecer também esses pequenos negócios que vendem esses produtos que são bacanas, tá? Então, assim, eu procuro muitas vezes aquela fita gomada, né, de craft em formatos diferentes e tenho dificuldade de encontrar, certo? Exatamente, né? Como pensar também, né? A Ludmilla está falando aqui no reaproveitamento das embalagens, é saber, gente, que, né, essa questão da experiência, né, ela vai além, tá vendo? Vocês já vivenciam isso, isso é muito bacana. Temos que compartilhar essas boas práticas, né?
a Marta Couto, né? Na cartaz também temos, né, essa preocupação, né? Mas ainda não conseguimos desenvolver uma embalagem adequada. É um desafio. Eu como designer, eu venho vivenciando isso, né? Da possibilidade da gente, né? Enquanto rede, isso é muito importante. Porque, olha só, se a gente gera uma demanda grande, a gente consegue fortalecer e a gente consegue viabilizar a produção de um pequeno produtor de embalagem. Né? Porque os grandes produtores de embalagem, eles trabalham com quantidades mínimas muito grandes, né? Então, a partir do momento que a gente, né, por cada uma compra 100 embalagens, né? E vocês são aqui cerca de 40 mulheres, imagine se, sei lá, 30 precisam de embalagem. A gente já tem o fortalecimento de um pequeno empreendedor, né, uma pequena empreendedora, que pode, né, ter aí, né, uma possibilidade de essas embalagens em pequenas tiragens, né, e também trabalhar a questão, né, das cooperativas de catadores. Muitas delas, né, tentam implementar pequenos negócios e a gente tem que incentivar, né, essa questão do papel reciclado e também da embalagem reciclada. Por quê? Fazer uma embalagem demanda muito tempo, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, nas oficinas de embalagem que eu tenho visto, a gente demora mais tempo fazendo embalagem do que o próprio produto. Então, isso onera o produto final muito, né? Então, é uma questão que a gente tem que ver isso, certo? Eu acho que isso pode ser trabalhado, né, nessa questão de rede, certo? E a Nés também fala que sustentabilidade, né, é pensar e fazer hoje, fazendo e pensando no amanhã. Não podemos ser egoístas. Perfeito. Então, essa questão da temporalidade, né, que a gente está aqui, né, e além da nossa vida, né, eu gosto muito de pensar nisso, né, que nós fazemos parte dessa cadeia temporal, né, que nós, né, antes de nós tivemos outros, né, tivemos nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, e que a gente quer legar isso também para o futuro, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então, a gente importa a gente pensar que a gente está em uma cadeia, né, que ela não se esgota na gente, não, né, a gente não pode ser dessa forma egoísta, não. Verdade, né? Concorda, né? Que o mundo não é só nosso, né? Que a gente tem que ter essa dimensão, certo? Vamos lá, então, né? A gente pensando nisso, né? Na nossa responsabilidade no mundo, né? Que o mundo está todo interligado e que a gente tem essa questão da sustentabilidade, né? Como algo que a gente deve levar não só para o negócio, mas também para a nossa vida, né? Nós também temos uma questão profunda que é a questão ética, que é a nossa outra próxima questão, né, gente? A gente pode dizer, poxa, isso daí não é contra a lei, tal pessoa, né, tal político fez isso, mas, gente, às vezes, moralmente, isso não é adequado, né, isso não é justificado, né. Então, antes de mais nada, a gente vive, né, num momento de crise, né, de crise moral, né, onde todos os valores eles são questionáveis, né, e a gente tem que saber aquilo que a gente deve questionar, né. É muito importante, né? Eu vejo muito aí a moçada mais jovem nessa questão da desconstrução dos preconceitos, né? Na construção, né, de uma nova ética, né, de uma nova percepção do outro, né, da questão da diversidade. A gente teve isso aqui na fala do colega Israel e a gente tem que trazer isso também, né, para o nosso negócio, né, de forma muito mais tranquila e de forma a isso não ser algo que seja também colocado como um adereço. E acho que isso é uma questão central na vida da gente. Né? Eu acho que vocês, enquanto mulheres, como educadoras, né, acho que vocês têm essa preocupação dentro da família de vocês e a gente vê essa questão. Então, acho que antes de mais nada, né, a gente compartilhar, né, e a gente fazer com que os nossos valores eles tenham, né, eco, isso é muito importante. Né? Então, o que seria a ética? Né? Qual seria o conceito de ética? Vamos lá ver o conceito de ética, assim, só para a gente ter uma noção, né? Mas, né? Então, ética é um ramo da filosofia, né, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam, né, o comportamento humano. Né, a ciência das normas, dos valores, orientações presentes, né, em qualquer realidade social. Certo, gente? Então, ela é tratada assim de forma ampla, né, mas eu acho que a gente, de mais nada, se a gente tem o humanismo, né, e a questão, né, o respeito ao outro como uma forma central, né, e daí a gente, né, tem as nossas normas éticas, a gente aí pode compreender que, né, dentro do mundo hoje, que a gente tem que pensar na, no respeito, né, à diversidade, no respeito, né, à opinião, mas também, né, a princípios básicos, né, da humanidade, né, dos direitos do homem e do cidadão, que a gente vê, né, questões que eram antes, né, básicas, que eram inquestionáveis. A gente vê questões, né, como direito à vida, né, como direito ao corpo da mulher sendo questionados. Então, né, sobre a questão mesmo que a gente viu aqui, né, presenciamos essa questão aqui tristíssima para todo ser humano, né, que deveria ser para todo ser humano, que foi a questão da morte do Carlos Alberto, né? Então, são questões que a gente tem que colocar, né?
de forma, será que a gente, né, compraria de determinado local que não teria, né, a mesma cuidado ético com o futuro, com a sustentabilidade, com o relacionamento humano? Então, né, com relação também à questão financeira, né, a gente tem visto a questão da corrupção no nosso país se interpondo de forma tão grave, né, e entrando em todos os lares, né, não tem como dizer, né, que uma questão ética, uma questão, isso não tem impacto na nossa vida, tem. A gente viu aqui a questão também dos hospitais, da questão de como lidar, né, com isso. Né? A gente vê que antes da gente padecer da pandemia, a gente já vinha padecendo de outros males e que esses males só fazem com que a pandemia ela fique mais grave, né? Então há questões, gente, que são, né, de resolução sociais, né? Então quando a gente fala dessa questão, né, do empreendedorismo, da questão do nosso engajamento na nossa atividade, a gente tem que ter esse pensamento mais amplo, certo? A gente tem que ter esse pensamento, né, em rede. A gente tem que ter, né, essas questões, não é uma questão de imposição, é uma questão mesmo de sobrevivência, é uma questão de compartilhamento, né, de bons princípios, né, para poder a gente falar então, né, de boas práticas e poder falar de sustentabilidade, certo? Então essas são questões, né, que eu quero ver aqui que vocês estão falando aqui. Valdelice, né? O meu ambiente é para ser preservado, uso muito meu trabalho, né, do artesanato à reciclagem, né? A Elizabeth Guimarães falando, né, que a ética, na realidade, estuda a conduta humana, o modo de ser e agir de uma pessoa. Bacana, Elizabeth, é isso mesmo, né? Então, né, nesse estudo, né, não só, né, da questão, né, da teoria, que a gente está falando aqui na ação de empreender, justamente botar em prática, a gente tem que botar em prática, né, esses valores, né, e essas ações que sejam, né, dentro desse código moral, né, compatíveis com a vida, compatíveis, né, com respeito, com a diversidade. É isso sim. Né? A Jaqueline falou assim, né, começou a usar embalagem de papel durante, né, a pandemia. Se juntou com duas outras empreendedoras e compraram em quantidade e pagamos mais barato. Gente, olha aí a questão da rede funcionando. Né? Muito bacana. Né? Aqui a Néa falando, né, trabalho com reciclagem e reaproveitamento de todos os resíduos sólidos. Legal. Muito bom. Né? E assim, isso no caso quem trabalha com papel, né? Quem trabalha também com a questão, né, dos resíduos, né, alimentares, pode trabalhar também a questão da compostagem, né? Se for um material, né, muito bacana. Muito legal, certo? Então, gente, esse é um pouco desse universo que a gente vai trabalhar, né, durante essa semana, né, nós vamos até a semana que vem, né, e trabalhar agora, né, com a mão na massa. Né? Eu queria também, né, que vocês colocassem aqui, né, um pouquinho da atividade que vocês desenvolvem, tá? Eu queria saber aqui o que cada um de vocês fazem. Se é possível aqui botar o nome e botar qual é o segmento, certo? Eu queria falar também sobre as nossas próximas atividades, certo? Por favor. Pronto. Eliana Lima, né? Ela está falando que a ética é tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões. É verdade, Eliana. A gente tem que saber que a gente é um ser humano em construção, né? Que a gente acontece que errar é humano, mas que a gente tem esse papel, né? Ao errar, a gente tem que pedir desculpas, voltar com a nossa ação, né? Reavaliar os danos que a gente causou, né? Não é apenas uma questão simples, não. É uma questão mesmo de crescimento e de responsabilidade com o outro. Muito bacana. Valderice Lima, né? Que tem buscado no trabalho dela a sustentabilidade como base, né? Muita matéria-prima, papelão e garrafas. Bacana. Né? Muito legal, certo? Então, olha só, hoje nós falamos aqui de forma geral, né, sobre princípios básicos para empreender, certo? Sobre habilidade potencial. Nós temos aqui uma conversa, né, na próxima quinta-feira, né, sobre o desenvolvimento, né, de produtos e serviços, e que isso também está linkado com a nossa conversa, né, mais à tarde, que é a construção, né, da identidade do seu negócio, certo? Então, a atividade de quinta-feira, as duas são afins, são complementares, e isso vai dar assim, uma possibilidade da gente, né, ter ações e práticas bacanas, certo? A gente está pensando aqui na metodologia que não seja algo só expositivo, mas que a gente também tenha, né, atividades que vocês possam desenvolver, certo, em casa, que possa fazer com que essa reflexão ela possa ir para a ação, tá certo? Eu quero saber o que vocês estão achando também dessa metodologia, que vocês concordam, certo?
Aí depois a gente passa para a questão, né, na quinta-feira à noite, sobre a precificação, certo? E também sobre a identidade visual, certo? Aí já vai ser na próxima quinta-feira, no dia 30. Nós vamos ter também 2 encontros, né, sobre também identidade visual e comunicação. Então, a quinta-feira do dia 30 vai ser sobre comunicação e a nossa atividade dessa quinta, né, vai ser sobre a identidade do produto e identidade gráfica, certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Consideração. Nós estamos chegando aqui a 1 hora. Né? Nossa ideia é essa. Marta Couto está falando aqui, inicialmente estamos com sublimações apenas de canecas, mas nosso projeto é maior. Bacana, Marta. Legal. Né? Selma trabalha com flores, né? De papel gigante, que legal. Né? A Elizabeth trabalha com moda afro e acessórios. A Ludmila trabalha com adornos, né? Vestuário. Difundir o autocuidado acerca da sexualidade feminina. Muito legal. A Catarse trabalha com estamparia, trabalha com sublimação, certo? Tânia com búzios. E ele, em Portugal, trabalha com camisetaria. Poxa, bem diverso, né, gente? Marilene trabalha com cosméticos naturais, artesanais, extratos, sais de banhos e ervas. Pô, que legal, Marilene. Que legal. Mameto de Niquises trabalha com oferendas e não deixar, né, para os outros juntar água. Bacana. Cristina com bolsas de corano. Valdelice, pronto, papelão, garrafas. Ludmila, já vim aqui. Selma, já foi também. Marta, Bianca, a Bia Lessa Acessórios. Camila, nós temos bordados, crochê, macramê, costura criativa, bacana, Camila. Jaqueline trabalha com Jack Diva Black, lindo nome. Turbantes, bijuterias artesanais, com bastante atitude, né, Jaqueline? Resolva minha perdição. Cris, Váusia, com confeitaria. Ave Maria, fala isso não. Né, Esteves, né, tá dando os parabéns aqui. A vocês todas, vocês são maravilhosas. Que é isso? Eu que sou privilegiado de estar aqui compartilhando com vocês. Né, esse conhecimento aqui, fazendo parte dessa rede, é uma honra. Viu, Valdelice está falando aqui também que visa muita reciclagem, né? Do que iria, né? Transformar em produtos de luxo, que bacana, né? Eu acho que o luxo, gente, somos nós, né? O luxo é ser humano, né? Quando a gente tem esse valor, tem essa ética, tem esse compromisso, né? Eu acho que qualquer coisa que é pensado nesses princípios é um luxo, né? E temos que difundir esses conceitos novos de luxo, viu? Stephanie com acessórios, Lídia Itaparica, turbantes, acessórios feitos com caixa de leite, tecido e sobras de tecidos dos turbantes e bonecas negras. Bacana. Gente, com muito prazer, certo? Camila, dica, antes dos 3 R's, reciclar, reutilizar e reaproveitar, temos também que exercitar o P, né? Preciclar, pensar antes de comprar, verdade. Exatamente, Camila. Palha de milho descartados da natureza, a Dina, querida, né? Alice Pinto, moda afro, Luiz Azevedo, né? Trabalha com design afro, né? E turismo étnico. Bacana, Luísa, que legal, né? Pronto, gente. Então é um pouquinho de cada coisa, né? E vocês todas aqui, eu estou vendo aqui, né, que, poxa, a integração de vocês aqui não tem para ninguém, viu? Quando a gente puder integrar aí, vocês conseguirem se integrar de forma mais forte, né? Gente, é muita coisa bacana junto, certo? Pronto, gente. Então, esse seria nosso recado, né? Eu queria agradecer a todas, né? E marcar, né? Saber que a gente tem um próximo encontro aí, né? Comigo e com Israel. Gente, muito obrigado e até a próxima.